Amém? Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe nessa manhã. Essa palavra, o tema dela é sobre o ID, a missão de cada discípulo. Deus tem falado muito ao meu coração a respeito da palavra dele. Existe um texto que diz que nos últimos tempos, nos últimos tempos mesmo, as pessoas não suportarão a sã doutrina, justamente por conta das várias culturas do mundo, das várias coisas que é inserida ao mundo. E a igreja, ela foi chamada para caminhar nessa plataforma da cultura do reino dos céus, da cultura de Deus. E o ID de Jesus, ele tem a ver exatamente com aqueles que seguem a Jesus, com aqueles que realmente colocam o seu coração a Cristo Jesus e a sua palavra. Fazer o ID de Jesus, ministrar a palavra de Deus, muitas pessoas podem até ministrar a palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra. Mas há nas escrituras, um texto que fala sobre 3 tipos de homens: o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. O homem espiritual é esse que Deus chama para ficar posicionado na sua palavra. O homem espiritual é esse que Deus chama, que fala que a palavra é para ele, a palavra dele é vida e paz, é vida eterna e paz. E é sobre esse texto, que eu quero ministrar. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos 16, 15. Eu profetizo que no nome de Jesus, que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus, ele possa nos trazer realmente ao centro da vontade dele, que é a sua palavra, amém? Não existe mais revelação bíblica. Tudo que Deus queria revelar ao homem já está revelado na sua palavra. Então é a palavra de Deus que tem validade. Jesus, quando ele é tentado, eu ministrei isso há alguns domingos atrás, quando ele é tentado por Satanás, ele toma posse da palavra escrita e ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, ele não trabalhou na filosofia humana, naquilo que um fulano falou, que o outro ciclano falou, não, ele trabalhou dentro da palavra. E eu, nesta manhã, eu quero continuar fazendo isso que eu estou fazendo. Eu fui chamado para ministrar na palavra e a palavra. E a palavra de Deus diz assim, nesse texto de Marcos 16, 15: e disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Amém, queridos? Esse é o chamado aos discípulos de Jesus. Esse é o chamado àqueles que um dia entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que batizaram nas águas, e fizeram a sua profissão de fé, que a partir daquele momento, publicamente, ele agora, ou ela agora, é um servo, uma serva do Deus vivo. E essa palavra, ela também é para nós, porque Jesus diz em outro texto: assim como o Pai me enviou, eu também o envio. Você crê nessa palavra? Você entende que nós, quanto igreja, como igreja, nós somos chamados para ministrar o Evangelho de Deus, nós somos chamados para anunciar o Evangelho de Deus, e esse Evangelho, ele tem um nome. Esse Evangelho, ele tem um nome, o nome dele é Jesus. A palavra de Deus fala assim, que Deus revelou o mistério, de Deus ao mundo, e o mistério de Deus tem um nome, é Jesus Cristo. Quando Jesus, ele fala que esse evangelho vai ser pregado a todo mundo, ele está falando que o evangelho é ele, que o evangelho é falar sobre ele, é porque ele veio, para que ele veio, para quem ele veio, por que ele precisou morrer na cruz do Calvário. E as pessoas, elas precisam compreender esses porquês, esses paraquês, para que ela possa entender a missão de Cristo na terra e tomar uma decisão. Porque estar em Jesus, servir a Jesus, é uma decisão.
na nossa vida tudo é decisão. A palavra de Deus lá em João 3,16, ele vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em outro momento ele vai falar que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o mundo, né, do que a luz. Então a palavra amor aí, ela significa uma escolha. Você escolheu o cara que está do seu lado aí, né, esse bonitão, esse gatão aí, porque você amou, você escolheu um dia. Essa menina que está do seu lado aí, né, é porque você escolheu e amou. O seu filho, nós escolhemos ter um filho porque nós queremos cumprir o mandamento de Deus, também queremos amar como Deus amou, como um pai. Não é isso? Tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. E quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos também de escolhas. Você pode caminhar onde você quiser. Deus, ele respeita a sua escolha. Mas a palavra dele é um manual de regra de fé e de prática. Aquilo que você escolhe, a palavra de Deus te responde. Aquilo que você escolhe, a palavra de Deus, ele te norteia aonde que vai dar ou o que vai dar, né? Então, nós somos essa expressão da missão de Deus. A missão de cada discípulo é fazer a vontade de Deus, é proclamar o evangelho, que é a responsabilidade de todos os discípulos de Jesus. Amém, queridos? Eu queria orar mais uma vez nesse momento. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu não comecei a ministração ainda, mas eu queria que você orasse a Deus nesse momento. Eu queria que você perguntasse para Jesus como você, como pessoa em Cristo Jesus, está nessa missão. Se você compreende essa missão. Se você, pelas Escrituras Sagradas, está dentro desta missão. E se você não estiver, peça nessa oração para o Espírito Santo de Deus falar com você nesta manhã. Essa palavra, ela é para mim e ela também é para você nesta manhã. Amém, queridos? Pai Santo, no nome de Jesus e na autoridade, ó Pai, do Teu santo nome, Senhor Jesus. Pai, eu quero apresentar, Deus, a Tua igreja, a Tua noiva. Senhor, este lugar, Pai, ó Deus, ele não é nosso. Esta casa de oração, ela não é nossa. A palavra do Senhor fala, Deus, que ela é o corpo de Cristo, Senhor. Ó Deus, e a palavra de Deus fala que todos no corpo de Cristo, ó Deus, eles estão dentro desse ídio, Pai, desse comissionamento, Senhor. Pai, nós temos uma responsabilidade, ó Deus, com a Tua palavra, Senhor. Pai, nós clamamos, ó Deus, o Senhor neste momento, ó Pai, para que o Senhor, ó Deus, levante, ó Pai, anjos, ó Deus, ministradores neste lugar, ó Pai. Pai, que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito, ó Pai, nos convença, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Pai, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Pai, eu quero declarar, ó Pai, neste momento, ó Pai, a Tua bondade, a Tua misericórdia, mas também, Deus, o juízo do Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para que Teu Espírito, ó Deus, seja a verdade, Pai, para que a Tua palavra seja a verdade, ó Deus. Pai, que não seja, Deus, a minha voz, que não seja, Pai, a minha palavra, mas que a Tua palavra, Deus, possa transformar-nos, ó Deus. E eu também me coloco dentro dessa postura, Pai, ó Deus, de me humilhar, Pai, debaixo da Tua potente mão, ó Deus, de ouvir, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Fala, Deus, com a Tua igreja, Pai. É o Senhor, ó Deus, é o Senhor, ó Pai, que diz, ó Deus, na Tua palavra, que a igreja é do Senhor, e que é o Senhor, ó Deus, que dá crescimento. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a Tua casa. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Há pessoas aqui nessa noite que Jesus está falando que vai curar. Tá bom? Ou nesse dia. Que Jesus vai curar. Que Jesus vai te curar. Quando eu iniciei essa ministração, ontem eu passei o dia, a manhã, a tarde, a noite, fazendo essa ministração, e a primeira coisa que eu li no texto foi que a multidão estava seguindo a Jesus, porque ela viu Jesus curar os enfermos. Você pode abrir João capítulo 6, por gentileza. No início você vai encontrar esse texto. A multidão estava seguindo Jesus, porque ele viu Jesus curando todo tipo de enfermidade, expulsando os demônios, as pessoas que estavam cativas espiritualmente. Mas Jesus, ele ministrou uma palavra dura. Diga comigo, palavra dura. Uma palavra dura. Uma palavra dura que
muitos de nós não queremos ouvir. Uma palavra dura que, se um pastor ou se alguém que está sobre a autoridade sobre você for te dizer e te mostrar na Bíblia, muitas vezes você fica relutante ainda para poder você se dobrar a essa palavra. Essa palavra foi uma palavra dura que Deus ministrou através de Jesus aos discípulos, à multidão e àqueles mais próximos dele, aos 12 discípulos. E no final do texto você vai ler que alguém fala assim: dura essa palavra de ouvir. Quem poderá ouvir? E Jesus, ele pergunta para todos que estão ali, e também para os discípulos: isso te ofende? Essa palavra, ela te ofende? Ela ofende você? E o texto, ele vai dizer que Jesus diz: se você quiser ir com a multidão, você também vai. Você pode ir, você tem liberdade de ir. E Paulo, ele responde: para onde nós iremos? Se essa palavra aqui, não é o que eu estou falando agora não é o pastor Cláudio. Se essa palavra aqui, que está escrita aqui, que já ficou registrado para nós, antes era a palavra dele, era a voz que estava saindo dele, mas agora está registrada aqui. Para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. O Evangelho de Cristo, o ID de Cristo, são para aqueles que se colocam debaixo do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus. Porque Jesus, ele vai dizer assim para aquele povo. O discurso começou assim: as pessoas estavam com fome. E Jesus, ele viu aquela multidão se aproximar dele. Jesus teve misericórdia da multidão. Ele teve misericórdia deles tendo fome física, mas ele viu algo que os seus discípulos não viu de maneira nenhuma. Eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer até um certo momento do discurso. E Jesus pediu para que a multidão se assentasse numa relva. Mas primeiro ele falou para os discípulos, para nós: dá-lhe vós de comer. Dá-lhe vós de comer. Muitas vezes nós, como aqueles discípulos, nós não entendemos a voz de Jesus para nós. Nós queremos continuar fazendo a obra de Deus com Jesus, mas sem entender os fundamentos dos apóstolos e da palavra. Nós queremos trabalhar para Jesus, nós queremos fazer as coisas na casa de Jesus, mas nós não entendemos muitas vezes o que estamos fazendo. Ministramos, saímos, voltamos e continuamos fazendo a mesma coisa lá fora. Mas aonde estão os teus frutos? Aonde está o fruto da tua missão? Quem são as pessoas que você tem levado ao conhecimento de Cristo? Jesus está dizendo para mim e para você: dá-lhe vós de comer. Quero dizer para você, eu fazendo uma pausa aqui, eu entre parênteses. Hoje eu estou profético, meus irmãos. Tem alguém aqui que acha que Jesus não ama você. E você trabalha para Ele, porque você quer compensar ou quer ter uma devolutiva dele que você está bem, que você está fazendo. Jesus tem uma palavra para você nessa manhã. Alguém vai perguntar para Jesus: Senhor, o que nós temos, qual é a obra que nós temos que fazer para Deus, para que ser aceito por Ele? E Jesus fala para você, para essa pessoa que Jesus está me falando que acha que Jesus não te ama. Ele te ama não por aquilo que você faz, Ele te ama por aquilo que você adora, por aquilo que você crê. Ele fala: aquele que crê em mim, essa palavra, ela gera vida e paz no seu coração. É o que crê nele, não é a obra. A obra, na verdade, é uma consequência da tua fé. Da onde está a tua fé? Do objeto da tua fé. Essa é a obra de Deus. Essa é a verdadeira obra de Deus.
O restante são princípios, são alinhamentos, são consagração, são santificação. O restante a gente precisa organizar, porque Deus é um Deus de ordem. Mas, neste capítulo 6, vamos olhar para ele? Capítulo 6 diz assim: após essas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam milagres que operava sobre os enfermos. Então Jesus tinha acabado de fazer milagres de cura. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, Jesus viu uma grande multidão que vinha até ele. E disse para quem? Para os discípulos, para o discípulo, um discípulo dele, dos 12, chamado Felipe: aonde nós compraremos pão para que estes possam comer? E olha que lindo a palavra de Deus, porque aquela multidão, ele olhava e falava: meu Deus, nem se eu tivesse o maior dinheiro do mundo eu não conseguia comprar isso aqui. 5.000 homens, se a gente for fazer um cálculo de 5.000 mulheres, se eles tivessem acompanhado suas esposas, e se a gente estivesse fazendo um cálculo aqui, que naquela época os caras gostavam de ter filho, né? Eles tinham mais ou menos a unção do pastor Cláudio, né? De 5 para cima, né? E eles, provavelmente, se a gente colocar mais um nessa conta, seria mais ou menos 5.000 filhos também. Então, com certeza foi muito mais. Eu chuto aí uns 25.000 pessoas, 30.000 pessoas. Mas a gente colocando um por um nessa proporção, daria 15.000 pessoas. É muito dinheiro para comprar comida. É muito dinheiro para comprar mantimento. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Mas dizia isso, Jesus dizia isso para pôr eles à prova. Jesus, ele prova a sua fé. Jesus, ele prova aonde está o teu coração. Jesus, ele prova, mesmo que talvez se Jesus não fizesse um milagre, Jesus está perguntando para os discípulos deles assim: o que você poderia fazer por eles? O que você pode fazer com o que você tem nas tuas mãos? Ali naquele meio, um jovem, ele estava ali e ouviu o coração de Jesus e disse assim, olha, falou agora para um outro discípulo, né? André, olha André, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, será que ajuda? O que você pode fazer? O ide de Jesus, queridos, a missão dos discípulos de Jesus é ter a mente e o coração de Deus, pensar como Jesus pensa, caminhar como Jesus caminha. Então, quando eu estava ministrando, construindo essa mensagem, eu falei para Deus, Deus, eu preciso construir os tópicos. Eu tenho o desenvolvimento da mensagem, mas eu não tenho os tópicos da mensagem. Eu queria trazer algo mais profundo, para eles entenderem como deve um discípulo de Jesus caminhar na missão de Jesus. E ele me deu 3 tópicos. Ele diz assim: eles precisam estar com a mente moldada à minha mente, moldando-se à mente de Cristo, é o primeiro tópico. Sem estarmos moldados à mente de Cristo, nós vamos fazer segundo a nossa vontade, não segundo a vontade de Deus. E Deus não permite de forma nenhuma que nenhum ser humano, nenhuma pessoa faça da obra dele aquilo que ele acha que ele tem que fazer. Não existe isso nas Escrituras, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Não existe isso nas Escrituras Sagradas. Existe um critério, existe uma ordem. O segundo tópico que ele me deu é ter a consciência da presença de Deus. Um discípulo de Jesus que assume o compromisso, né, desse mandamento, dessa ordem para termos ação, ele precisa ter a consciência da presença de Deus.
Não podemos fazer como se Jesus não estivesse ali. Não podemos ter atitudes de ir ouvir sem entender se Jesus vai estar lá ou se não vai. Pode ser que você fale, mas ele é onipresente, ele sabe onde eu estou. Mas e aí? Agrada ele? Agrada ele? A pergunta é, agrada ele? Terceiro, ter consciência da autoridade de Deus. Isso aqui é uma pancada. De verdade. Mas antes de ser pancada, eu quero falar mais uma vez aqui. Que Jesus ama você. Que Jesus, ele ama você em profundidade. Que Jesus, ele exorta sim. Que a palavra de Deus, ele exorta sim. Mas a exortação dele não é para a morte. A exortação dele é para a vida. A exortação dele é para que a gente dê fruto. A exortação dele é para que a gente saia, do caminho que não agrada o coração dele, que ele sabe que você vai morrer lá na frente, para um caminho de vida eterna. Ele não está falando de terra. Ele não está falando de projetos de terra. Ele não está falando de dinheiro, de recurso financeiro. Ele não está falando de sonhos. Ele não está falando de felicidade, não, da sua felicidade. Ele está falando, eu te amo tanto, mas tanto, que eu vou quebrar tuas pernas para que você volte. É mais ou menos, o amor de Deus é mais ou menos nessa expressão, irmãos. E muitas vezes a gente quer ouvir um evangelho de massageio de ego. Ele não vai massagear o nosso ego. Nós estamos vivendo num tempo social que aonde a igreja massageia ego, os membros morrem e vão para o inferno. Porque libera um caminho de morte. Porque libera um caminho de morte. Entre você e ele está tudo bem. Mas entre você e Deus está tudo errado e está tudo mal. Porque importa eu ficar nessa palavra aqui, do que mesmo até a palavra do pastor, se o pastor estiver errado. E eu me coloco nisso. Se a palavra que eu estiver ministrando, você vir para mim e falar, pastor, isso aqui está fora de ordem, está fora de princípio, está fora do ensinamento, eu te dou a liberdade de você vir falar comigo. Mas quando Deus ele fala ter consciente da autoridade de Deus, ele está falando que você precisa primeiramente olhar para Deus como a autoridade suprema. Ele tem autoridade desde o trono dele, começa lá. Satanás, ele deixou de ser luz, porque o nome dele era Lúcifer, porque na verdade ele queria usurpar o lugar de Deus. Adão e Eva perdeu a autoridade, o domínio da terra, e Satanás ele conquistou esse domínio. Quando Caim sai do jardim, ele encontra cidades edificadas ali. Então, passou muitos tempos. Mas eu tenho certeza que Adão, ele foi desobediente, mas mais incrédulo do que desobediente. Porque Deus ele falou assim para ele, olha Adão, você pode se lambuzar aqui, come todas as frutas, mergulha nesse rio aí, puro como cristal, corre com o leão, faz qualquer coisa que você quiser, mas só uma coisa que eu vou te pedir. Do fruto que está das árvores você vai comer, mas do fruto da árvore do bem e do mal você não encosta. Aquilo ali é para um outro propósito, um outro significado, não tem nada a ver com você. Mas o dia que você comer dele, certamente tinha uma palavra. Tinha uma palavra, ou escrita ou falada, tinha uma palavra. Pois é. Muitas vezes nós abandonamos a palavra e nós queremos ouvir aquilo que as pessoas estão nos dizendo. E muitas vezes aquilo que as pessoas estão nos dizendo, ela vem recheado de um monte de argumentos, um monte de sentimentos, um monte de emoção, mas ela não tem um alinhamento bíblico. Você precisa alinhar as conversas e as falas com a palavra de Deus.
Porque sem a palavra de Deus, se você não estiver dentro desses 3 tópicos aqui, se você na verdade servir a Deus na casa, pregar o evangelho, mas você foge do princípio da autoridade, queridos, você está matando, você não está trazendo vida não. Porque se você é um discípulo dessa pessoa, o discípulo vai ser igual a você, não vai ser igual a Jesus e nem a sua palavra. Mas Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele está dizendo para você que Ele ama você. O Espírito Santo de Deus, Ele chora por você, com gemidos inexprimíveis. Ele quer você. Ele quer que você compreenda a palavra do Senhor. Ele quer que você obedeça a grande comissão dEle. Ele quer. Ele quer. Então, a missão, a ênfase do ID, a missão de cada discípulo, ela é esta: a missão de proclamar o Evangelho é a responsabilidade de todos os discípulos. Em João 16, como nós estamos lendo aqui, ao olhar para uma grande multidão faminta, então ele viu pessoas em busca de pão natural. As pessoas estão em busca de pão natural, mas para você, Deus não deu o pão natural. Para você Ele não deu o pão natural. Você foi regenerado com um Espírito de Deus. O teu espírito estava perdido desde lá do Éden, foi regenerado. Porque quando ele fala do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual, ele fala desse homem regenerado em Cristo Jesus. Amém, queridos? Ele fala desse homem. Ele fala desse homem tocado, desse homem que teve um encontro com Jesus, desse homem que foi transformado com Jesus, e agora ele carrega uma missão de continuar falando do Evangelho de Cristo para outras pessoas. Só que você não pode falar de você, você tem que falar de Jesus e daquilo que Ele fez em você. Então Jesus, ele viu almas carentes do pão da vida, o alimento que sacia para sempre. Lá no versículo 27, olha aí para a sua Bíblia. Jesus, após o primeiro milagre da multiplicação dos pães, porque esse foi o primeiro milagre de Jesus, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos que estavam ali, porque eles queriam, vocês lembram que eles vieram atrás de Jesus, certo? No início da leitura, eles vieram atrás de Jesus, por conta dos milagres, por conta da libertação que Jesus fazia. Mas aqui, Jesus, não vou ler todo o texto porque é muito extenso, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Mas aqui, nesse versículo 27, Jesus já tinha feito um milagre. Então, a multidão, quando Jesus dispensou a multidão, quando Jesus disse para os discípulos, dai vós de comer, Jesus ensinou que a comida que eles precisavam comer, não era só comida física, era comida espiritual. Então Jesus faz a multiplicação e ministra o Evangelho para aquelas pessoas, e cura aquelas pessoas. Só que quando Jesus ele sai daquele ambiente, os discípulos eles entraram no barco e foi embora. E Jesus, a Bíblia diz que ele saiu a distância de 25 estádios na volta de Jesus para o barco. Então Jesus estava isolado orando, e chega na madrugada, Jesus ele volta para o barco, e ele volta, né, como ele é Deus, né, assim nas águas, olhando a estrela do Pai. Oh Deus, glória ao Senhor. Deus, eu preguei, Pai, eu preguei para tanta gente. E Jesus ali andando nas águas, chega no barco, a tempestade estava meia forte, os discípulos veem Jesus, e quando um dos discípulos vê Jesus, Jesus fala, te acalma, que sou eu. E ele entra no barco. Os discípulos, a Bíblia não fala nada, e ele chega até um determinado lugar. E essa multidão que estava lá, da multiplicação de pães, elas não viu Jesus entrar no barco. Então eles falaram, olha, eu acho que eles foram para Cafarnaum. Pela direção que o barco tomou, eles foram para Cafarnaum. Então eles foram também para lá. E quando eles chegam ali, eles buscam Jesus. E no versículo 27, Jesus dá uma resposta para eles. A resposta é: vocês vêm atrás de pão
que perece. Quantas vezes nós não estamos aí, nesse ponto, atrás de pão que perece? O que é pão que perece para você hoje? Que pão que perece você está batalhando hoje? Está ligado com o reino dos céus? Está ligado com a obra de Deus? Tem a ver com as escrituras sagradas? Tem a ver com o chamado de Cristo? Porque se não tem a ver, precisa consertar. E aí ele deu uma resposta: vocês estão trabalhando, Jesus dizendo no 27, não pela comida que perece, mas pela comida, trabalhai, não pela comida que perece. Você precisa trabalhar sim, você precisa sobreviver sim, você precisa conquistar sim, você precisa ganhar dinheiro sim, você precisa ser rico sim, você precisa acessar os maiores níveis ou graus de funções na sociedade, sim, é o desejo dele. Mas a pergunta que ele faz para você é: esse trabalho é para uma comida que dura pela eternidade? Ou é para saciar o teu ventre? O teu desejo? Aquilo que você gosta? A tua alegria? Jesus deixou de ser alegre para que você tivesse alegria. Jesus deixou de ser alegre, desistiu de ser um rei que a nação queria que ele fosse, o rei de Roma. As pessoas entregaram na mão deles os títulos. Você pode, eu te dou. Tanto a sociedade entregou na mão de Jesus aquilo que todo homem desejava: poder. E o mundo espiritual também entregou. Satanás leva Jesus para o pináculo e diz: se você me adorar, tudo eu te dou. O que você está adorando? O que nós estamos adorando? Se nós estivermos adorando as coisas da terra, esse id aqui, só fica na filosofia. Só fica na filosofia. Olha para essas cadeiras, irmãos. Essas cadeiras vazias. Talvez as pessoas possam falar assim: olha, está acontecendo isso na igreja, está acontecendo aquilo. Tem gente saindo da igreja, tem gente ficando, tem gente entrando, né? A igreja está sendo renovada, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. De quem é a culpa? A quem nós vamos atribuir isso? As autoridades da igreja? Ou segundo Romanos 12, a Bíblia diz: de muitos nós somos. De quem que é a responsabilidade? De quem, irmãos? Minha também. Minha. Sai das retóricas. Precisamos sair das retóricas das falas e ficar na retórica da palavra. Jesus, ele ministrava uma palavra e tinha ação. Ministrava uma palavra e tinha ação. Ministrava outra situação e agia. Nós temos que ser esses. Eu louvo a Deus, irmãos, por aquilo que está acontecendo na Ágape. Essa volta dos pequenos grupos. Eu tenho me alegrado mesmo. É difícil, irmãos, é difícil. É difícil sim, porque você está trabalhando no dia a dia. Aí você tem que parar o teu trabalho muitas vezes, correr em casa, arrumar as coisas, arrumar quintal, arrumar ali o ambiente, preparar um sonzinho, preparar um lanchinho. É difícil, irmãos. Mas o Filho do Homem não tinha onde recostar a cabeça.
Os lobos têm covios, as andorinhas têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde se deitar. E foi por isso que nós estamos aqui. E é por conta dele que nós estamos aqui. Dessa atitude. Nós ficamos reclamando que é difícil. Nós não queremos liderar. Existem ministérios aí, ó, que está a pessoa sozinha liderando. Porque nós nos colocamos para o ID. Nós ficamos só no agradável. Pastor, queimou o ar-condicionado, precisa arrumar. Pastor, olha, a torneira ali quebrou, precisa arrumar. Enquanto os nigerianos, fuzilados ali em tempo real, estão adorando Deus agora, fora do templo, e chorando na presença de Deus, e continua ministrando, e fortalecendo a igreja, dizendo, ficai firme no Senhor. Vai negar Jesus? E eles começam a cantar, além do rio azul, pode matar, mas eu continuo adorando o meu Senhor. Você não tem essa expressão? Será que você tem? Está nas mídias, irmãos. Então Jesus diz que quando você trabalha pela comida que dura, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a Ele Deus o Pai selou. É Ele, não é mais ninguém, é por Ele, é para Ele, é a ordem dEle. A vida eterna está nele. João 29. Depois que alguém perguntou para ele o que deveria fazer para realizar a obra de Deus, Jesus respondeu, esta é a obra de Deus. Jesus respondeu, esta é a obra de Deus, creia. Creia que Jesus é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Creia que Jesus morreu no teu lugar para te salvar. Creia que Jesus, na verdade, Ele morreu para que você tivesse vida eterna. E Ele diz, aquele que permanece receberá a coroa da vida. São os que permanecem. Aqueles que creem naquele que Jesus, naquele que Ele enviou, que é Jesus, quem crê em Jesus. João 6,35. O mundo, como aquela grande multidão que Jesus estava vendo, continua em busca de pão e de água que o saciem. E Jesus disse-lhe, eu sou. Essa era a palavra dura. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E ele falou isso numa sinagoga, aonde estavam os doutores da lei, aonde estavam ali os fariseus, aonde estavam ali os zelotes, né, que era de uma seita religiosa que matava os cristãos, da qual Paulo era um deles. Jesus estava ministrando ali, eu sou esse pão, eu sou essa vida. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esses rios de águas vivas são a palavra que transforma a vida de homens, de mulheres, de família. Não é outra coisa. E muitas vezes nossa boca não está gerando rios de águas vivas. Nosso interior não está cheio. A palavra de Deus vai falar do enchimento do Espírito Santo, do batismo com fogo. O batismo com fogo, ele só vem quando você entende a palavra e quando você anseia pela presença de Deus, quando você está no secreto de Deus, quando você está buscando Ele, aí esse fogo vem. Paulo teve um encontro com o fogo de Deus e nunca mais foi o mesmo. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, por conta de Paulo, que teve um encontro com o fogo, foi batizado com fogo. Antes da multiplicação dos pães, em João 6,5, Jesus disse a Felipe, um dos seus discípulos, aonde compraremos o pão? E eu gostaria de fazer uma outra pergunta em cima dessa mesma pergunta de Jesus. Qual o tipo de alimento que que você está levando à multidão? Ou que os discípulos de Jesus precisam levar
e entregar à multidão? E a resposta é o alimento espiritual. O alimento para o teu espírito, para o espírito da pessoa. O capítulo 6 de João, Jesus traz aos ouvidos dos discípulos uma mensagem de alinhamento espiritual. Foi por isso que foi tão dura, porque as pessoas não estavam alinhadas espiritualmente. Aqueles doutores da lei, aqueles sacerdotes, na verdade, eles não queriam que as escrituras fossem cumpridas. Tinha muita coisa em jogo, tinha autoridade em jogo, tinha domínio em jogo, tinha dinheiro em jogo, tinha títulos, de terras em jogo, tinha muita coisa. E a palavra de Deus, ele fala assim: abandona tudo isso, porque o meu reino não é comida, não é bebida, mas é o que? Justiça, paz e alegria no meu espírito. É isso que é o reino de Deus. E é uma luta para nós, irmãos. Há uma luta interior da gente também abandonar. Por isso que é duro. É duro a gente falar assim: olha, eu quero me entregar para Jesus, vou viver para Jesus. Muitas vezes você até começa a tentar, mas a Bíblia vai dizer: se você não estiver no corpo, se você não estiver na comunhão dos santos, se você não estiver ouvindo o que o Espírito diz na igreja, você não consegue sozinho. Você vai morrer seco, esturricado. Como lá a profecia de Ezequiel: vai precisar um profeta ir lá para te ressuscitar novamente daqui uns anos. E alguém falou para Jesus: esse é um duro discurso. João 6,60, olha na sua Bíblia. E pergunta para você mesmo dentro do texto: quem são essas pessoas que falou? Eram discípulos do ID. Eram discípulos do ID. É duro de ouvir isso, Jesus. É duro de abandonar as coisas, Jesus. É duro de submeter, Jesus. É duro. João 6,61. E sabendo, pois, Jesus em si mesmo, Jesus conhece teu coração. Jesus sabendo em si mesmo, Jesus sabe a intenção. Jesus sabe o que está dentro de você. Em si mesmo, Jesus, ele te vê. E os seus discípulos murmuravam sobre isso. Jesus falou assim: você tem que comer da minha carne, você tem que beber do meu sangue. O que Jesus está dizendo assim para você, para mim e para você? Você tem que me receber e crer, porque eu sou aquele que o Pai selou. É por mim, eu sou o caminho que leva ao Pai. Você precisa me ter. Mas quando você me tem, você deixa de ser escravo do diabo para se tornar servo da orelha furada, um escravo de Cristo. Eu não sou dono de mim, nem da minha vida. Não sou. Não adianta querer ser. Não adianta militar como Paulo militou. Não adianta recalcitar contra os agrilhões, que é o mundo espiritual. Os agrilhões que Jesus está dizendo são Ele, é a força dele, é o poder dele, é a glória dele. Não adianta, Saulo, não adianta. Você pode até querer, mas um dia você vai cair do cavalo. É só isso que vai acontecer. Um dia, na verdade, a tua visão vai se apagar de uma vez só, e você vai precisar de um. Você vai ter que crer em um, e um bem simples, e um que não tem patente. Você não ouviu as autoridades, você não ouviu quem tinha a palavra para te entregar. Agora eu vou fazer com que você se submeta a um simples, que não tem nome, que não tem conhecimento, que ninguém conhece no meio. Vai lá, Ananias, fala para Saulo, ora para ele, para que ele veja. Esse simples é você. Esse simples, Ananias, sou eu e você. Somos os discípulos que não tem título, que não tem teologia, muitas vezes é indouto, mas ouve a palavra e guarda no coração para não pecar contra o Senhor. E Deus, ele fala em sonhos: vai lá, Cláudio, vai lá, João, ministra um homem ali que ele é importante para mim, mas ele não está conseguindo ver. Eu precisei derrubar, eu precisei enfermar, eu precisei que ele ficasse num leito, para que ele possa me ouvir, porque eu amo, eu não vou perder ele para Satanás. Ele é muito importante para mim,
E foi essa palavra que Jesus deu para os discípulos. Quando ele falou para Ananias, Ananias falou assim: mas Deus, esse cara aí é o que mata os crentes, encerra crentes, incendeia crentes, aqueles que te perseguem, eles são daquela seita dos que perseguem o cristianismo. Jesus falou assim: vai lá, porque eu tenho ele como precioso. Você não sabe nem quem você está evangelizando, ou talvez você não sabe quem você está deixando de evangelizar, quem você está deixando de testemunhar. Quanto tempo faz? 20 anos que você caminha com alguém e esse alguém nunca ouviu sair da sua boca uma palavra de Jesus? 10 anos? Quantos tempo faz que você não traz alguém para a igreja? Quantos tempo faz que você não fala assim: olha, eu vou abrir a minha casa, para minha casa ter aí pelo menos uns 7 dias de oração, e eu poder convidar meus vizinhos: vizinhos, vai ter 7 dias de oração na minha casa, o senhor pode vir, eu vou fazer. Eu não quero ter trabalho não, Senhor. Isso não faz parte dos meus planos, Senhor. E Jesus pergunta: isso te ofende? Tópico 1: moldando a mente de Cristo. Agora vai ser rápido, irmãos, prometo. Filipenses 2, do 5 ao 11. Só vou pegar só a primeira parte de Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento? Qual o sentimento que Jesus teve? De esvaziamento. Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou. Foi obediente ao Pai até a morte de cruz. E como ovelha muda, ele foi ali para o madeiro. O castigo que traz a paz, Isaías 53, estava sobre ele. Você está sofrendo? Está enfermo? Está com luta no casamento? Está com luta com o filho? Jesus levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos nós fomos curados e sarados. Se você não acessar essa paz, você não está acreditando que Deus pode fazer na vida do seu filho, na sua casa. E eu quero te dar ainda um ponto: Deus, ele só faz no coração daqueles que o quer. Você pode morrer de orar, mas se a pessoa ter o acesso do Espírito, que ele vai ter, porque se você ora, aquela pessoa com certeza vai ser confrontada com a palavra, vai ser ministrada pela palavra, mas aquela pessoa também vai ter que fazer uma escolha na sua vida. Então você tem que ter essa paz de Deus, continuar fazendo. Ter a mente de Cristo é enxergar o mundo com os olhos de Deus, é viver não mais para si mesmo, para aquele que morreu e ressuscitou por nós. O homem espiritual, guiado pelo Espírito Santo, discerne tudo segundo a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo manifesta certos sinais. Eu vou colocar aqui 7. Primeiro sinal: quem tem a mente de Cristo, ela deseja ser santo mais do que ser feliz. Porque muitas vezes, para mim ser feliz, eu tenho que deixar a santificação. Segundo, ele busca a honra de Deus, para que a honra de Deus avance através da sua vida. Deus está sendo honrado, glorificado. Ele está disposto a carregar a sua cruz. Está batalhando, essa cruz é minha. Pode até pedir ajuda, mas essa cruz é minha. Prefere morrer no acerto do que viver no erro. Trabalha para ver os outros crescendo. Faz juízos eternos, não temporais. Os seus juízos é temporais ou é eterno? Aquilo que você almeja é temporário ou é eterno? Essa é a mentalidade do verdadeiro discípulo. O ID começa dentro de nós quando somos transformados pela mente de Cristo. Por isso Paulo diz em Filipenses 4:8: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A dimensão existencial
humana, presta atenção, a dimensão espiritual humana requer, essa dimensão que eu e você está, ela requer um encontro com o mistério de Deus para a formação do homem espiritual, um encontro com Jesus. Você precisa entregar sua vida para Jesus, você precisa voltar para Jesus se você está longe, você precisa reconhecê-lo como aquele que regenera todas as coisas, faz novo todas as coisas. A transformação começa na mente. Antes de pregarmos o Evangelho, precisamos viver o Evangelho. Antes do ID, precisamos viver ele. Segundo ponto, ter consciência da presença de Deus. Marcos 16:20, olha para a sua palavra. E eles partiram e pregaram por toda parte. E olha o que está aqui, olha a presença, a consciência da presença de Deus. Cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Aquele que carrega o ID de Deus tem uma convicção que Deus é com ele. Deus está aqui nessa casa, Deus está aqui nessa conversa, Deus está aqui nesse trabalho, Deus está aqui no meu relacionamento, Deus está aqui com meus filhos, Deus está aqui, Deus está aqui. Você precisa ter consciência da presença de Deus. Muitas vezes você está fazendo coisas sem ter consciência da presença de Deus, e é por isso que você é corajoso para fazer, porque você não carrega a consciência da presença de Deus. Porque se você tivesse consciência da presença de Deus, muitos nãos você teria da parte de Deus. Porque Deus fala mais não do que sim. Olha para as Escrituras, porque o coração do homem é enganoso, por isso que ele fala não, 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 não. Mas quando você está alinhado com a mente dele, o Espírito de Deus que intercede com gemidos inexprimíveis, ele traduz a tua oração e Deus fala sim, 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 mas é para o homem espiritual, não é para o homem carnal, nem para o homem natural. Não pregamos apenas as palavras, representamos o Rei dos Reis. Não estamos tentando convencer mentes de ninguém. O Espírito Santo é quem convence os corações dos homens, mas você tem que ter essa consciência. Paulo declarou: não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando pregamos com a consciência da presença de Deus, não dependemos da nossa força, mas do poder do Espírito Santo de Deus. Veja o exemplo de Saulo na estrada de Damasco. Ele não apenas ouviu a pregação, ele teve um encontro com o Deus vivo, e naquele instante a sua filosofia de vida teve um confronto com a própria vida, com V maiúsculo, que é Jesus. E ele encontrou-se com aquele que batizava com fogo. O apóstolo Paulo, após esse encontro com Jesus, passou a ter a consciência da presença de Deus onde quer que Deus o enviasse. E esse encontro mudou tudo na vida de Paulo e também mudou tudo na civilização humana. É por isso que você foi alcançado. Assim também é conosco. O ID não é apenas uma missão, é uma manifestação da presença viva de Deus. Você concorda com isso? O ID é uma manifestação da presença viva de Deus que carregamos em nós. Terceiro e último tópico: ter consciência da autoridade de Deus. Essa aqui é algo que mexe com a igreja e que vai mexer com o seu caráter. Mateus 28:18 vai dizer assim, olha na sua palavra: foi-me dado todo o poder nos céus e aí se você continua o texto, ele fala assim: assim como o Pai me enviou a mim, eu envio a todos vós, que agora me tem como Deus, como Senhor. O ID não é uma sugestão, é uma ordem real, dada por aquele que tem toda a autoridade. A Bíblia diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus
e a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus, Ele é Deus, é como Deus, é igual a Deus, tem a mesma autoridade. O Pai entregou para Ele todas as coisas no céu, na terra, embaixo da terra, tudo está no domínio dEle. É a partir do trono dEle que a autoridade é estabelecida na terra. Toda a autoridade estabelecida na terra é a partir do trono dEle. E eu quero que você entenda nesta manhã que você é uma autoridade. Se você é um filho de Deus, regenerado, você precisa se colocar como uma autoridade de Deus nessa terra. Toda a criação subsiste pela palavra do seu poder. O universo obedece à sua voz, e essa mesma autoridade foi compartilhada conosco. Deus age a partir do seu trono, e o seu trono está estabelecido sob a sua autoridade. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus, e todas as leis fiscais do universo são mantidas por meio da sua autoridade. Por isso a Bíblia diz que Deus está sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. O que quer dizer que todas as coisas são mantidas pela palavra de poder de sua autoridade, pois a autoridade divina representa Deus. A autoridade é uma coisa tremenda no mundo. E pasme, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando você estudava, você que é mais velho, acima de 50 anos, você, porventura, tinha a palmatória? Tinha palmatória? Tinha. Os professores eram autoridade? Os pais, quando recebiam a notícia, olha, seu filho fez tal coisa, né? E aí os pais iam lá brigar com os professores? É disso que a palavra de Deus está dizendo. De autoridade estabelecida. Portanto, é imperativo que nós que desejamos servir a Deus, conheçamos a autoridade do pastor Cláudio. Não. A autoridade de Deus não é para quem ele delega, é quem ele é. É quem ele é. O arcanjo, conhecido como Lúcifer, transformou-se em Satanás quando tentou usurpar a autoridade e quis competir com o Senhor. Assim tornou-se adversário de Deus. A queda de Satanás foi provocada pela rebeldia. Vai lá ler a Bíblia. Isaías 14, do 12 ao 15. Ezequiel 28, do 13 ao 17. Vai ver como foi o processo de Satanás. Ofender a santidade é uma questão de conduta, é uma questão de caráter. Você é santo se você quiser ser santo, é o teu caráter. Mas ofender e ofender a santidade, ele é um pecado mais facilmente perdoado quando você lê as Escrituras. Mas a rebeldia é uma questão de princípio. A rebeldia é um princípio do trono de Deus. Quando servimos a Deus, não devemos desobedecer às autoridades, porque isso é um princípio satânico. Você pode até discordar, sim. Você deve. Você pode discordar. Podemos falar, podemos conversar. Podemos sim, mas dentro dos princípios que rege a ordem estabelecida por Deus. Porque quando nós desobedecemos às autoridades, isso é um princípio satânico. Como podemos pregar Cristo segundo o princípio de Satanás? Estou pregando a Cristo, mas estou falando, estou maldizendo, ou eu estou deteriorando o nome das pessoas. Que coisa mais iníqua. Como que eu posso me ver dizendo que eu estou certo fazendo isso?
em nossa obra, pastor Cláudio, chamado por Deus, em nossa obra, é possível permanecer com Cristo na doutrina e ao mesmo tempo permanecer com Satanás no princípio da rebeldia. É possível. Vai ler as escrituras. Coré, Datã e Abirão. Vai ler as escrituras, a vida de Saul. Vai ler as escrituras, a vida de Davi. São homens de Deus, de carne e osso como eu, mas erramos, falhamos. O problema é, fico na rebeldia ou eu desço para me humilhar na potente mão de Deus. O problema não é você errar, o problema não é você falar, o problema é você não reconhecer, o problema é você não voltar, o problema não é você não consertar e querer continuar em rebeldia e sair em rebeldia. Que coisa iníqua é presumir que estamos executando a obra do Senhor tendo esse valor como princípio. Observe que Satanás não tem medo quando pregamos a palavra de Cristo, mas tem medo quando nos submetemos à autoridade de Cristo. Paulo, antes de reconhecer a autoridade do Senhor, tentou acabar com a igreja. Você lembra disso? Ele tentou destruir a igreja e os homens de Deus. Depois de se encontrar com o Senhor na estrada de Damasco, ele entendeu que era difícil resistir, no caso com o poder humano dele, era difícil resistir aos agrilhões, que é a autoridade divina de Deus. Imediatamente ele caiu no chão e reconheceu Jesus como Senhor, pois depois disso ele foi capaz de se submeter à orientação de Ananias na cidade de Damasco, pois ele tomara conhecimento da autoridade de Deus. No momento em que ele foi salvo, reconheceu a autoridade e a salvação de Deus. Ele não reconheceu Ananias, ele reconheceu Deus que deu autoridade a Ananias. Como Paulo era inteligente e capacitado, como Paulo, que era inteligente e capacitado, teria dado ouvidos às palavras de Ananias, um humilde desconhecido, irmão, mencionado uma única vez na Bíblia, se não reconhecesse a autoridade de Deus? Você acha que Paulo, se ele não reconhecesse a autoridade de Deus, você acha que ele ia reconhecer Ananias? Ele ia matar Ananias, irmãos, como ele fazia com todos os crentes. Agora o que estava dentro de Paulo era o temor de Deus pela sua autoridade. Se não tivesse tido um encontro com a autoridade suprema na estrada de Damasco, ele jamais teria se sujeitado àquele obscuro discípulo, ou seja, aqueles simples discípulos. Isso nos faz ver que quem conhece a autoridade lida puramente com a autoridade e não com o homem. Nós precisamos entender isso. Amém, irmãos? Por isso, quando você prega, você fala em nome de quem tem todo o poder nos céus e na terra. Você não vai na sua autoridade, você vai na autoridade de Deus. Não há enfermidade, não há demônios, não há prisão emocional ou espiritual que possa resistir à autoridade do nome de Jesus. Se você carrega essa autoridade, você tem condição de cumprir o mando de Jesus, porque é a autoridade dele que vai com você. Satanás caiu porque quis usurpar essa autoridade, mas a igreja ela foi levantada para andar debaixo dessa autoridade de Deus. Amém, queridos? Eu queria que você se colocasse de pé. Quando reconhecemos a autoridade de Cristo e nos submetemos a ela, pregamos não com o orgulho humano, mas com a autoridade espiritual. Paulo aprendeu isso na estrada de Damasco. Ele caiu diante da autoridade divina e levantou-se um novo homem. Quem tem consciência da autoridade de Deus não fala em seu nome, fala em nome de Cristo. Eu quero concluir dizendo: o ID de Jesus não é apenas um chamado. O ID de Jesus não é apenas um chamado, é um comissionamento divino, é uma ordem de um rei e seus embaixadores. Jesus diz, João 20, 21, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Deus não está chamando pessoas, não está chamando apenas pastores, missionários, evangelistas, doutores, mestres, não. Ele está chamando discípulos. E se você é um discípulo de Jesus, você tem uma missão: levar o pão da vida aos famintos e a água viva ao sedento. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Amém, queridos? Há multidão lá fora, famintas, sedentas, há vizinhos, há colegas, há familiares que nunca ouviram uma mensagem de salvação vinda dos seus lábios. O Senhor te chama hoje para reacender essa chama pela missão dele. O mesmo Espírito que desceu em Pentecostes quer incendiar o seu coração nesta manhã. Se você deseja dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, posso cumprir o teu ide através de mim. Se você entendeu essa mensagem, eu queria que você saísse do seu lugar nesse momento. Eu queria que você viesse à frente. Eu quero orar por você. Eu queria que essas pessoas que entenderam essa mensagem, que essa palavra ficou no seu coração, na autoridade do nome de Jesus, eu queria que você saísse do seu lugar. Se você quer se requalificar debaixo do convencionamento de Cristo, da palavra dele que você ouviu, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Deus, ele está te chamando. Irmãos, eu não sou mais importante que vocês. Eu quero me colocar nisso. Eu quero que Deus continue usando minha vida para salvar pessoas. Eu não quero mais caminhar apenas com crentes, não. Mas eu quero ter um foco de levar a palavra de Deus para as pessoas. E eu quero que esse foco venha dele, venha através das estratégias dele. Então eu quero que você venha à frente, venha renovar o seu compromisso com o reino de Deus. Levante as suas mãos. Se você quiser chorar na presença dele, se você quiser adorar ele nesse momento, você pode se render a ele, porque o Senhor está revestido, ou está te revestindo de uma nova autoridade. Deus, ele quer te revestir de uma nova autoridade. Deus, ele quer dar para você um revestimento espiritual. Se regenere, se permita ser regenerado. O ID é um chamado de todos os discípulos. E hoje o Espírito Santo está dizendo à igreja: não parem, não parem, não parem. Jesus manda dizer: a igreja é minha. É minha igreja, é minha noiva, é minha. Não pare, não pare, não pare. Deus está dizendo para nós: pregai, curai, libertai, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o mando de Jesus. Aleluia. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Eu quero que vocês continuem aqui na frente. Eu quero pedir para os presbíteros que estão presentes, os pastores que estão presentes, eu quero que você toque nessa pessoa, e ao tocar nessa pessoa, você possa profetizar sobre a vida dela, seja regenerado ou regenerada, na autoridade do nome de Jesus, para você cumprir tudo que Deus quer cumprir sobre a missão dele, através da sua vida. Que essa seja a direção da sua oração nessas pessoas. Por gentileza, sai do seu lugar. Você que é pastor, você que é presbítero, você que sentiu o desejo de orar por alguém aqui na frente, e é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sai do teu lugar, ministre na vida dessas pessoas. Aleluias. Queridos, nós vamos continuar adorando através dessa canção. Eu tinha profetizado aqui sobre cura. Eu queria que você viesse bem aqui à frente. Você que está passando por um problema de enfermidade, você está lutando, eu quero que você venha aqui na frente, aqui onde eu estou. Eu quero ministrar essa oração na sua vida. Alguém, por gentileza, pode me conceder ali um óleo de unção? Alguém,
por gentileza. Você que está sofrendo com enfermidade, tem alguém na sua casa que está passando por enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai do seu lugar, receba essa oração. Deus me disse que Ele curaria. Ele vai dar ordem a respeito dele, ao favor dessa pessoa, no nome de Jesus. Mais alguém, queridos? Mais alguém? No nome de Jesus. Se você está passando por uma luta de enfermidade, ou você ou a sua casa, sai do seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou orar. Se você quiser sair do seu lugar, sai do seu lugar, vem à frente. No nome de Jesus. Não tenha vergonha, não seja orgulhoso. Deus está falando ao seu coração. Pela fé, sai do seu lugar. Em nome de Jesus. Você está passando por enfermidade, você precisa de cura, você quer crer que Jesus, Ele conhece você, conhece sua estrutura física, Ele te formou antes do ventre da sua mãe. Amém. Espírito Santo de Deus, eu quero, Deus, abençoar, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o teu servo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, segundo a tua palavra, ó Deus, a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor deu autoridade, ó Deus, à tua igreja. Nós estamos aqui reunidos, ó Pai, como a igreja do Senhor, ó Pai, e damos uma ordem, ó Pai, a toda enfermidade, que ela cesse agora, saia em nome de Jesus Cristo e seja curado para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo, Pai, a tua serva, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Enfermidade saia em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Pai, a tua serva, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu abençoo também, ó Pai, a tua serva, Pai, como igreja, Pai, do Senhor, ó Pai, e na autoridade, ó Pai, que há no nome de Jesus e pela tua palavra, eu profetizo, ó Deus, a cura e dou uma ordem que essa enfermidade saia em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Pai. Senhor, eu entrego, Deus, ao Senhor, ó Pai, a tua igreja, eu entrego, ó Pai, ao Senhor, ó Pai, a tua casa, eu entrego, ó Pai, ao Senhor, ó Pai, a palavra, Senhor, ó Deus, que foi liberada, para que o Senhor continue, ó Deus, ministrando, Deus, ó Pai, na vida da tua igreja, Senhor, ó Pai, na tua casa, Senhor. Faça, Pai, segundo a tua vontade, faça, Pai, segundo o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, todos aqui, Senhor. Abençoe, Deus, aqueles que nos assistem, ó Deus, pelas redes sociais. Abençoe, Deus, a sua família. Abençoe, Deus, a sua casa. Pai, se porventura a esses que estão me ouvindo, ó Deus, ó Pai, estão passando por lutas, ó Deus, ó Pai, em hospitais, ó Pai, ó Deus, em leitos, ó Pai, ou com enfermidade, ó Pai, nós queremos profetizar, ó Pai, a tua palavra. Enfermidade saia na autoridade do nome de Jesus da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e não volte mais, e que ela seja, Pai, em nome de Jesus, um testemunho, Senhor, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Quero que você estenda suas mãos, queridos, que o Espírito Santo de Deus, que a consolação desse Espírito esteja sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, esteja dentro da sua casa como harmonia, como paz, e que essa unção que o Senhor ministrou pela palavra dele, pelo entendimento que você recebeu, você possa levar isso e ministrar aqueles que necessitam na tua casa e no dia a dia do teu trabalho. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre toda a tua casa, nessa semana, até próximo domingo, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Saia daqui dando 10 abraços, saia daqui abraçando mesmo, saia daqui glorificando a Deus, saia daqui entendendo que você é uma bênção e que Deus te ama. Amém, queridos? Deus abençoe você.